Boa tarde, seus hereges condenados. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. E hoje nós vamos falar do último capítulo do Dogma e Ritual de Alta Magia. Também vamos falar do Arcano 22, o arcano chamado O Mundo. Meu cabelo aqui. E também sobre o capítulo 22 do Apocalipse, né? E aí nós encerramos essa obra clássica da magia, que é a obra Dogma e Ritual de Alta Magia, de Eliphas Levi, que é a obra que consagra o termo alta magia, né? Embora a alta magia, enquanto ideia, ela é pré-cristã, né? Ela tem raízes na teurgia de Jâmblico, né? Na teurgia neoplatônica. A teurgia é uma forma de alta magia. Só que quando falamos de alta magia aqui no termos do Eliphas Levi, a gente está falando da teurgia cristã, né? Então, a teurgia hermética cristã. Então, teurgia é justamente o uso da magia para afinar nossa alma com os deuses, no caso do neoplatonismo, ou as potências angélicas, as dignidades de Deus, né? A sabedoria, a misericórdia, a coragem, a castidade, por aí vai, né? Então essas dignidades de Deus que são mediadoras entre o ser humano e o divino, né? Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar do último capítulo e esse último capítulo ele é muito interessante porque ele vai fechar a obra como um todo, né? E não podia ser diferente, o Arcano 22, o Arcano do Mundo, ser sobre isso, sobre o conjunto da obra, sobre o conjunto do sistema, o conjunto da revelação, né? Bom, e aí eu vou trazer aqui, vou começar o diferente, eu vou trazendo logo algumas passagens do Eliphas Levi e com os meus comentários, tá? Espero que vocês gostem. E aí no final a gente vai fazer uma analogia com a árvore da vida e com os caminhos da árvore da vida, né? E com o 22º capítulo do Apocalipse, tá bom? A gente vai fazer também uma relação astrológica e tal. Então eu vou começar... Opa! Pronto. Então eu vou começar com a questão da razão e da fé. Gente, só pegar um copo d'água aqui. Eu peguei uma garrafa d'água. Acabei não trazendo o copo. Eu vou pegar o copo, mas não, vou ficar aqui com a garrafa mesmo. Pronto, vamos lá. Então, a analogia é a última palavra da ciência e a primeira palavra da fé. Palavras de Eliphas Levi no capítulo 22. Continuando Eliphas Levi, parafraseando. A razão e a fé se excluem mutuamente pela sua natureza e se unem pela analogia. Olha como é interessante, né? A analogia como esse mediador entre a fé e a razão. O pensamento analógico, né? Continuando Eliphas Levi. A analogia dos contrários é a relação da luz à sombra, da saliência à cavidade, do cheio ao vácuo. A alegoria, mãe de todos os dogmas, é a substituição das estampas dos clichês, das sombras às realidades, e a mentira da verdade e a verdade da mentira. Olha como é interessante, né? E aí continua. O iniciador não é um impostor, ele é um revelador. Isto é, conforme a expressão da palavra latina revelare, um homem que vela de novo. É o criador de uma nova sombra. Tem aquela velha passagem do Eliphas Levi, bastante conhecida, que ele usa a ideia de revelar como a ideia de velar novamente, criar um novo véu, criar uma nova alegoria que vai expressar aquele mistério, que vai sustentar o mistério, né? Então, o iniciador ele é aquele que traz uma nova alegoria, um novo véu, às verdades mais fundamentais da religião, da fé e da magia, né? Então, meu comentário a respeito dessas passagens. A analogia só é possível, por sua vez, porque há uma unidade subjacente na dualidade, uma identidade na diferença. E tal só é possível devido àquilo que Lúlio chamou de dignitates Dei, isto é, razões seminais, ponte entre razão, ratio, e a revelação, revelatio. Eis a analogia das 9 Dignitatius Dei com as 9 hierarquias angélicas de São Dionísio,
As 9 sefirotes da árvore da vida da Cabala. 9 mais 1, sendo o mundo material, que é Malkut, dá as 10 sefirotes. Achar a escala exata das analogias, parafraseando Eliphas Levi, nas coisas apreciáveis pela ciência, é fixar as bases da fé e assim apoderar-se da baqueta dos milagres. Então, quem tem essa capacidade analógica, quem tem essa intuição arquetípica de reconhecer os sinais do divino na natureza, equivale a ter um poder sobre a natureza. É o símbolo da baqueta mágica, né? Boa tarde, Bárbara, tudo bem? É o símbolo da baqueta. Então, a gente vai ver que no arcano 22, o arcano do mundo, a mulher que está no meio, ela segura uma baqueta, né? Então, ou seja, essa baqueta é um símbolo desse poder que o iniciado tem de perceber as analogias das coisas, de perceber as analogias ocultas entre as coisas, de perceber a identidade na pluralidade, né? Ou seja, as coisas são diversas, as coisas são distintas umas das outras, mas há uma unidade subjacente entre elas, e essa unidade faz com que eu possa fazer com que uma coisa influencie outra, né? O Giordano Bruno, ele dizia que a magia é a ciência da simpatia, do simpaté, ou seja, de como fazer as coisas se influenciarem, de como encontrar essa unidade subjacente que liga a harmonia universal, né? Então, por exemplo, há uma relação analógica entre o fogo, entre Marte e entre o sangue, por exemplo, né? Então, se você quer trabalhar a energia de Marte, você vai ter que conjugar um simbolismo que lembre guerra, fogo, sangue, armas. Por que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que há um princípio que perpassa essas diferentes coisas, né? E é por isso que é possível a analogia. A analogia só é possível porque há uma identidade dos contrários, né? Bom, e continuando, um comentário que eu faço agora sobre essa ideia da baqueta dos milagres, né? Comentário meu, de Anael Queiroz. O grande arcano é a Ars Magna, isto é, a gramática originária do absoluto enquanto revelação. Revelação em Deus, no homem e na natureza. Então, o Deus não é o absoluto. Boa tarde, galera aí, Felipe, Bia, Casão, boa tarde. Deus, para o Eliphas Levi, e para o esoterismo e para o ocultismo, não é o absoluto. O absoluto, ele é ainda anterior a Deus, né? Ou seja, o absoluto, ele se manifesta como Deus, ele se manifesta como natureza, e ele se manifesta como o elo de ligação entre a natureza e Deus, que é a humanidade, né? Então, o próprio Deus é uma forma da manifestação do absoluto. Então, no absoluto, tudo é um. No absoluto, não há diferença. Então, há uma unidade radical que perpassa todas as coisas, porque todas as coisas estavam unidas, boa tarde, todas as coisas estavam unidas no absoluto, né? Então, o que é a Ars Magna? O que é essa gramática divina da qual o tarô é uma expressão, do qual o tarô é um resquício que nos sobrou? É um Dei Glória intacta, né? Ou seja, é a glória divina que não morreu. O que o tarô representa? O que é essa gramática divina? Essa gramática divina é o livro das relações entre Deus, o homem e a natureza. Ou seja, como o homem se relaciona com a natureza. Como é que é o divino? O divino são os 7 primeiros arcanos maiores, do mago ao carro. O que é o ser humano, a humanidade, o drama da humanidade? O drama da humanidade é do arcano do carro ao arcano pendurado, já transitando para o arcano da morte. E o que é a natureza? A natureza é do arcano da morte ao arcano 21, que é o louco. Então, é 3 setenários. E olha como é interessante, né? Se você for prestar atenção, Papos ensina isso. O Dr. Papos ensina isso no sua obra O Tarô dos Boêmios, né? E é muito interessante notar isso, porque olha como a sabedoria simbólica já está presente, né? É muito interessante como o arcano da morte no tarô, ele possa ser a transição do setenário humano para a natureza. Porque o que é a morte, se não a transição do ser humano para a natureza, né? Olha como é interessante isso. Bom, e aí continuando, parafraseando Eliphas Levi. O Dogma e Ritual de Alta Magia, capítulo 22, para quem quiser acompanhar o que eu estou falando. Este arcano universal, diz Eliphas Levi, o último e eterno segredo da alta iniciação, é representado no tarô
por uma jovem nua, que só toca na terra com um pé. Tem uma baqueta imantada em cada mão e parece correr numa coroa suportada por um anjo, por uma águia, por um boi e por um leão. Os 4 animais que estão no Apocalipse e na roda de Ezequiel, né? Esta figura é análoga, continua Eliphas Levi, quanto ao fundo das coisas, ao querubim, ao querub de Ezequiel, ou seja, de Ezequiel, que vulgarmente chamamos Ezequiel. Então, esses 4 animais é um mistério muito grande, né? Dentro da Cabala. E aqui, engraçado que eu me arrepio de porque esse capítulo a gente vai entender o que são esses 4 animais, o que eles querem dizer sobre a relação do hermetismo com o judaísmo e com o cristianismo. A gente vai entender isso mais na frente. Então, esses 4 animais, para quem não sabe, eles aparecem no Velho Testamento, né? Lá em Ezequiel, numa visão que Ezequiel tem do carro divino, né? Da Merkabah. Então ele tem a visão dos 4 animais. E esses 4 animais também aparecem no Apocalipse, capítulo 4, onde João também vê novamente esses 4 animais. E esses 4 animais estão no arcano do mundo, né? O arcano do mundo é o arcano 22, 2 mais 2, 4. 4 animais, né? E por aí você interpreta. Então, adiantando para vocês, esses 4 animais simbólicos, né? Eles são os 4 naipes do tarô, né? Eles são as 4 figuras da corte, o pajem, o cavaleiro, a dama e o rei. E eles são os 3 setenários mais o arcano do mundo. 3 mais 1, 4. E o que eles representam? Primeiro, eles representam as forças, os quadrantes da natureza, né? Quem trabalha astrologia sabe que no mapa astral nós temos 4 quadrantes, né? Representa os 4 evangelhos, as 4 nove verdades, as 4 fases da lua, as 4 fases da respiração. Então, todo o simbolismo do 4, que é o simbolismo da natureza, que é o simbolismo do ciclo natural. Então, esses 4 animais, eles estão representando o quê? Aquela verdade que o hermetismo vem trazer, que é a verdade cósmica, né? O cosmo é regido por 4 forças fundamentais, os 4 elementos. Então, essa verdade cósmica, que é quaternária, e que na Kabbalah o próprio nome de Deus também tem 4 letras, né? Yod, He, Vav, He. Ou seja, a natureza divina é quaternária e a natureza natural também é quaternária. Isso é a verdade do hermetismo. Então, o hermetismo, a doutrina do Egito, de Hermes Trismegistus, é a doutrina que veio trazer a verdade cósmica. E aí o que acontece? Esses 4 animais aparecem em Ezequiel, que é a tradição judaica, para dizer que o judaísmo continua a verdade hermética. Porque essa verdade hermética é a verdade fundamental, é a verdade matriz de todas as religiões, de todas as doutrinas, né? Segundo Eliphas Levi. E no cristianismo, aparecendo no Apocalipse, também é uma demonstração de que o cristianismo é uma verdade egípcia. O cristianismo é um desdobramento da verdade que floresceu no Egito. Não é o Egito antigo, aí tem a grande questão. É o Egito alexandrino, lá de Roma, né? Depois de Cristo. Obviamente que o Eliphas Levi, o pessoal do Renascimento, acreditava que o corpus hermético era vinha do Egito antigo, né? Depois da Pedra de Roseta, se descobriu que, na verdade, o corpus hermético ele é mais para cá, ele é depois do cristianismo, contemporâneo, praticamente, à Igreja Católica, né? Mas seja como for, então, essa verdade está falando sobre aquilo que o Giordano Bruno já dizia, né? O Giordano Bruno dizia que o cristianismo é uma verdade hermética. Então, esse fio iniciático entre o hermetismo, o judaísmo e o cristianismo, o tarô preservou. Então, sem o tarô, essa verdade dos mundos antigos permaneceria para nós completamente incompreensível. Para o Eliphas Levi diz isso, né? Então, o tarô é a chave que abre o santuário dos mistérios antigos do Egito, da Judéia e dos primeiros cristãos. Essa é a grande chave, né, desses 4 animais. Bom, continuando. E aí o Eliphas Levi tem uma passagem agora que ele vai expor um pouquinho da sua visão política. Lembrando que o Eliphas Levi, na sua juventude, ele era um socialista, né, um socialista religioso, e na sua velhice, aqui já no Dogma Ritual de Alta Magia, ele vai caminhando para uma perspectiva que parece ser reacionária
mas que no fundo talvez seja um pouco mais radical, no sentido de que entender que a justiça social ela tem a ver, antes de tudo, com a purificação do processo religioso, né? Porque o processo religioso é íntimo demais ao ser humano. O ser humano ele é um ser essencialmente religioso. Então você transforma o mundo quando você faz uma reforma universal da religião, né? Então, ao meu ver, isso é uma interpretação minha, tá? Eu acho que isso não contradiz necessariamente com o socialismo da juventude, mas eu acho que isso é encontrar uma base mais profunda da reforma social, né? Então ele diz assim, ó, mas tem gente que quer interpretar o Eliphas Levi como reacionário, enfim, aí está aberto ao debate. Diz assim, Eliphas Levi, que a iniciação seja restituída aos padres e reis, e a ordem se fará novamente. Lembrando que a iniciação aqui, na religião, seria recuperar a dimensão hermética da religião, a dimensão universal da religião, né? Descobrir que todas as religiões fazem parte de uma verdade universal que está por trás delas. Isso seria restituir o papel da iniciação. Então seria transcender o cristianismo, por exemplo, né? Seria um ecumenismo que transcenderia o próprio cristianismo. Aí continuando Eliphas Levi. Por isso, fazendo apelo aos mais dignos, expondo-me a todos os perigos e a todas as maldições que rodeiam os reveladores, creio fazer uma coisa útil e grande. Dirijo sobre o caos social o sopro de Deus vivo na humanidade e evoco padres e reis para o mundo futuro, né? Então é aquela coisa, essa coisa do padre e do rei é muito o emblema da Idade Média, né? O padre simbolizava o poder espiritual da igreja e o rei representa o poder temporal. Então havia muito debate ao longo da Idade Média quem que deveria estar acima de quem. No começo da Idade Média se dizia o seguinte, a igreja está acima porque ela representa o poder espiritual. Então os reis, os impérios, enfim, o que fosse, tem que se submeter à igreja porque ela é mediadora entre Deus e os homens, a igreja cristã católica. No final da Idade Média, já ali no que a gente chama de Baixa Idade Média, começou a ficar uma coisa mais equilibrada, né? Começou a dizer o seguinte, não, a igreja tem que salvar as almas, né? Mas deixa o mundo, as coisas mundanas que o rei toma de conta. Então, houve assim uma tentativa de separar os poderes, mas ainda assim a prioridade era a igreja, até que no nascimento da modernidade é a separação definitiva entre Estado e Igreja, e aí nasce o Estado moderno, né? Hoje em dia você pode ser de qualquer religião, você pode dizer qualquer coisa, você não vai preso por não acreditar em Jesus, por exemplo. Então, nessa época da Idade Média, eles acreditavam que era importante uma reforma, né? Isso já é a reforma protestante, porque a Igreja Católica estava muito corrompida, e a reforma protestante fracassa também porque ela se torna ela mesma dogmática, aí nasce o movimento Rosa Cruz, né, como uma reforma dentro da reforma, tentativa de espiritualizar e reconectar o espírito hermético no cristianismo. Olha como é interessante, né? Então isso que o Eliphas Levi está trazendo aqui já está lá nos manifestos Rosa Cruz. A diferença é que o Eliphas Levi está no século XIX. Então ele já consegue perceber a Índia, a Pérsia, ele consegue perceber que outras religiões que transcendem o cristianismo fazem parte dessa verdade universal. Então essa verdade universal ela não é cristã. Tenha calma, ela não é cristã, ela é hermética. Ela pode encontrar o seu pleno florescer mais alto e mais elevado no cristianismo, mas ela é uma verdade hermética e uma verdade egípcia. Tenhamos isso muito claro, né? Então é uma apologia mais universalista, dado que ele está no século XIX. Né? Então, assim, comentário que eu fiz sobre essa passagem do Eliphas Levi, comentei assim, comentários meus, Anael Queiroz. Aqui parece haver uma expressão mais tardia do pensamento político de Eliphas Levi, a de que a sociedade restabelecerá sua ordem quando o sentido esotérico iniciático das religiões, poder espiritual, for restabelecido no dogma universal de Hermes, e que os reis, o poder temporal, cuide de zelar essa porta entre o homem e o divino. Então existe a Santa Igreja Católica Gnóstica e Hermética Espiritual, que vai purificar as religiões, né, segundo Eliphas Levi, das suas superstições, das suas guerras, vai mostrar a unidade do dogma, e os governos, eles deveriam zelar e proteger essa verdade. Né? Então, o governo existe para proteger não uma religião, como na Idade Média, né, os templários protegiam a Igreja Católica, mas os governos deveriam existir para proteger essa verdade universal da religião, que é a verdade hermética. Então, o Eliphas Levi está aqui numa espécie de, vamos dizer assim, ele está defendendo a tese de que a reforma mais profunda que a sociedade precisa fazer
não é no sentido econômico, é profundamente religiosa. Porque o homem é um ser essencialmente religioso. O ser humano, é um ser essencialmente interrogado, atravessado pela questão de o que ele veio fazer no universo, o que o religa, por que ele está aqui sofrendo, por que ele existe separado do todo, como ele faz para se religar à totalidade. Então, o Eliphas Levi está naquela tradição de pensamento, né, que acredita que a questão religiosa não é uma questão a mais, ela é a questão radical do espírito humano. E eu basicamente concordo com isso, embora não seja uma pessoa que concorde exatamente com as consequências que ele vai tirar disso. E aí, continuando, Eliphas Levi. É uma ideia que prega a hierarquia, no comentário meu, né? Não supremacia entre o espiritual em face do temporal. Mas não o espiritual estrito à religião cristã católica, mas universal, fundada no grande arcano, cujo método é a analogia. O que o Eliphas Levi está dizendo é que a catolicidade transcende a Igreja Católica, né? Se catolicon quer dizer universal, esse universal que era inspirado na ideia de universalidade do Império Romano, né? Por isso que a Igreja Católica floresce no seio do Império Romano, não é à toa. Esse catolicon transcende o cristianismo, é isso que ele está querendo dizer, né? Transcende todas as religiões. Então, a verdade católica é a verdade hermética. O verdadeiro catolicismo é o hermetismo, né? Mas o Caio chegou, eu não vou falar mais que hermetismo, vou falar que é hermeticismo, tá? Eu vou falar que é hermeticismo, tá? Então, ele vai me bater. Então, mas, brincadeira, isso é interessante, isso que ele fala. Que não é só ele que fala, obviamente, né? Então, olha como é interessante. O que o Eliphas Levi está dizendo, enquanto perspectiva política, não é que a igreja tem que ter uma supremacia. Não é supremacia da igreja ou da religião sobre a vida da cidade, sobre a vida do império, não é isso. Mas é uma hierarquia. Hierarquia não é supremacia. Olha como é interessante. Você só pode falar que o Eliphas Levi é um tradicionalista, é um reacionário, que o Eliphas Levi, no final da vida, deixou de ser socialista e virou um reacionário monarquista. Ele não está falando de supremacia. Ele não está falando de soberania do mundo monárquico ou de uma monarquia universal. Ele está falando de hierarquia, é diferente. A hierarquia, ela preserva a perspectiva orgânica, dialética, entende? Não a perspectiva de que uma parte está acima e, portanto, independente de prestar contas com a parte de baixo, né? Tá bom? Bom, a sociedade, portanto, se revitalizará pela reinstauração do sentido universal dos dogmas religiosos. Isso não me parece ser estritamente algo oposto ao socialismo religioso de sua juventude, mas o encontro em suas raízes místicas e esotéricas mais profundas. Então eu vejo que esse pensamento político tardio do Eliphas Levi não é uma ruptura com o socialismo religioso da juventude. Eu acho que é o seguinte, ele entendeu que para o socialismo se realizar, ele precisa de uma reforma mais profunda nas raízes místicas e esotéricas do processo religioso, né? Que é o processo esotérico como um todo, que é o processo iniciático. Então, se o socialismo, o socialismo religioso da juventude, ele é aprofundado pela dimensão mais profunda da religião, que é o esoterismo, né? Então, vira um socialismo esotérico na fase tardia, e o esotérico não é oposto ao religioso, né? Não é assim que o Eliphas Levi entende a iniciação ao esoterismo. Ele entende o esotérico como o universal da religião, né? É análogo ao como Hegel entendia, né? O Hegel entendia as religiões de mistérios como aquelas religiões que estavam tentando trazer o universal do processo religioso, né? Bom, que o cristianismo vai representar de uma maneira universal, segundo Hegel. Então, aí parafraseando Eliphas Levi, continuando, Eliphas Levi. Aí ele traz aquela famosa frase do São Tomás de Aquino, né? Que no texto aqui do Dogma Ritual ele fala o anjo da escola. Quem não tem uma cultura filosófica fica perguntando, mas quem é esse anjo da escola que ele está falando? É porque o São Tomás de Aquino, o apelido dele era... o título, né, que foi dado a ele é Doutor Angélico, né? Que a gente sabe que a escolástica é onde se construiu essa representação do doutor, do intelectual, né? E ele é doutor angélico porque ele é o que conhecia, vamos dizer assim, perfeitamente bem. Era o Aristóteles do cristianismo, né? Então é nesse sentido, que ele conhecia o sistema da mediação entre Deus, homem e a natureza, vamos dizer assim. Então ele diz assim, Eliphas Levi.
Uma coisa não é justa, parafraseando Tomás de Aquino, Rifas Leve. Uma coisa não é justa porque Deus a quer, disse o anjo da escola. Mas Deus a quer porque ela é justa. Realmente isso é um impacto muito grande, né? Porque se você lembra do Santo Agostinho na Alta Idade Média, Deus é justo porque ele é bom, né? A bondade divina ela é maior e ela é originária em relação à justiça. Então Deus é justo porque ele é bom. Já na Baixa Idade Média, São Tomás de Aquino vai trazer uma perspectiva mais aristotélica, né, mais mediadora, dizendo, não, Deus não é justo porque ele é bom. Ele é bom porque ele é justo. E o Eliphas Levi percebe uma coisa aqui radical. Ele percebe que essa inversão coloca o papel da razão, da justiça e do absoluto como algo que até o próprio Deus estaria submetido, vamos dizer assim. Então, continuando Eliphas Levi, é como se tivesse dito, o absoluto é a razão, né, ou seja, a justiça. A razão existe por si mesma. Ela existe porque existe, e não porque a supomos. Ela existe ou nada existe. E como quereis vós que exista alguma coisa sem razão? A razão é a necessidade, é a lei, é a regra de toda liberdade e a direção de toda iniciativa. Se Deus existe, é pela razão. Concepção de um Deus absoluto, fora ou independente da razão, é o ídolo da magia negra, é o fantasma do demônio. É forte, né? Então, se Deus está submetido ao processo racional da justiça, ou seja, se é impossível que Deus seja injusto, né? Que ele traia a justiça, então o próprio Deus está submetido a uma razão, e essa razão é absoluto, né? Também idealismo alemão, né? O que é o absoluto? É a razão. E o que é a razão? É algo ao qual o próprio Deus é submetido, porque quando a razão se manifesta como justiça, nem Deus pode sobrepor a justiça, porque ele é bom porque ele é justo, né? Ou seja, a justiça vem em primeiro lugar. A bondade dele não deriva da justiça. Aliás, a justiça dele não deriva da bondade, ao contrário. Ele é bom porque ele é, antes de tudo, um seguidor, um acatador dessa racionalidade da qual ele próprio é submetido. Vocês conseguem entender, né? Então eu comentei assim, ó. Esse anjo da escola é São Tomás de Aquino, conhecido como o doutor angélico. Interessante essa identificação entre razão, absoluto e Deus, né? O Eliphas Levi, ele identifica Deus absoluto, ele não vai com precisão conceitual, tecnológica rigorosa, né? Como vai Jacob Böhme e o idealismo alemão, enfim, diferenciar a ideia de Deus absoluto. Deus é o absoluto manifesto, mas enfim, aqui fica por isso. Óbvio que esta razão não é mera razão dialética humana, mas uma razão elevada, uma revelação racional, expressa na gramática divina, ou as máquinas. Continuando Eliphas Levi, no capítulo 22. Falando sobre essa gramática divina, né? Sobre essa as máquinas, sobre o tarô também, de certa forma. Era um alfabeto hieroglífico e numeral, que exprimia, por caracteres e números, uma série de ideias universais e absolutas. Depois, uma escala de 10 números, multiplicado por 4 símbolos e ligados conjuntamente por 12 figuras que representam os 12 signos do zodíaco. Depois, 4 gênios, os 4 pontos cardeais. Então ele está aqui descrevendo a arquitetônica, a arquitetura dessa gramática divina, que é orgânica. Então ela é atravessada pela ideia do organismo, do sistema, né? Então, por exemplo, eu vou tentar explicar o que é isso para vocês. Por exemplo, quando eu era adolescente, que eu me encantei pela astrologia, e quando eu fui estudar astrologia, e quando eu vi o que as casas, as 12 casas, a inter-relação entre elas, eu percebi logo que as 12 casas tinham ali, não era só um conjunto um retalho de conceitos, mas havia uma arquitetura, havia ali uma vida própria, havia ali um sistema organizado, né? Um sistema de não tem começo nem fim, mas que as partes se ligam ao todo, e o todo existe em função das partes. Então, percebia que
Havia ali uma gramática divina da existência, da própria existência. Então, eu estava intuindo as máquinas. Eu não sabia falar com esses termos, claro, foi depois de muitos anos de estudos que eu vim perceber isso. Mas essa intuição é a as máquinas, né? E para o Eliphas Levi é o grande arcano. Comentário. Novamente, aqui jaz a as magna, como gramática originária entre Deus e o homem, como linguagem pré-babélica, para usar um termo que aparece em Böhmer. Jacob Böhmer falava dessa linguagem pré-babélica, no sentido de pré-queda de Babel, né? Um mito da Torre de Babel, a humanidade falava uma só linguagem antes da queda da torre, né? Então, essa linguagem primitiva antes de Babel seria essa linguagem originária. Bom, era um alfabeto hieroglífico e numeral, que exprimia por caracteres e números uma série de ideias universais, como já falei. E aí, o comentário. O grande arcano está no tetragrammaton, Yod, Re, Vav, Re, que expressa a chave dos 4 naipes do tarô e de toda a cabala hermética. Lembrando que na cabala tem os 4 mundos também, né? Que está ligado ao Yod, Re, Vav, Re. E aí ele prossegue falando que essa revelação atravessa Filo de Alexandria, passa por Guilherme de Postier, entra ali no Antoine Cour de Gebelin, o pastor protestante, né? E passa pelo Eteila de uma forma ali desorganizada e chega nele, no Eliphas Levi, com a síntese mais perfeita, né? E aí ele fala, ele vai mostrando que, inclusive, tem esse trecho, ele fala muito dos 3 setenários, coisa que o Papus vai desenvolver bastante no Tarô dos Boêmios. E aí cita o Eliphas Levi. Quando o soberano sacerdócio cessou em Israel, ou seja, quando a iniciação cessou em Israel, quando todos os oráculos do mundo se calaram em presença do verbo feito homem e falando pela boca do mais popular e dócil dos sábios, quando a arca foi perdida, o santuário profanado e o templo destruído, os mistérios de Éfode e dos terafim, que não eram mais traçados em ouro e pedra preciosas, foram escritos ou antes figurados por alguns sábios cabalistas no marfim, no pergaminho, no couro prateado e dourado, depois, enfim, em simples cartas ao tarô, que sempre foram suspeitas à igreja oficial. Realmente, a história da igreja sempre olhou com muita suspeita ao tarô, como contendo uma chave perigosa dos seus mistérios. Daí daquela lenda, né, que a sacerdotisa, a papisa, tem a ver com Maria Madalena, né? Então, a igreja realmente cismou com isso em algum momento. Daí vieram estes tarôs, cuja antiguidade, revelada ao sábio Cour de Gebelin, pela própria ciência dos hieróglifos e números, instigou tanto mais tarde a duvidosa perspicácia e a tenaz investigação de Eteila. E assim, se você for ler o Le Monde Primitif, do Antoine Cour de Gebelin, ele parte do mundo, né, como a primeira carta, e vai voltando até o mago. Então ele vai falar das eras do mundo, é meio que uma filosofia da história. Então, o que o Eliphas Levi está dizendo é que qualquer pessoa que olha para o tarô, né, ou qualquer pessoa que olha para um conjunto de letras, números, e extrai dali uma intuição arquetípica, está lidando com o grande arcano, está lidando com aquilo que Raimundo Lully chamava de as magna, e está lidando com aquilo que no Renascimento se trabalhou como arte da memória, né? E que justamente também inspirou o ideal da enciclopédia e que hoje na modernidade a gente perdeu completamente, né? A gente sente essa fome, essa sede dessa arquitetônica da existência, né? Por isso que muitos jovens hoje se cantam pelo tarô, né? Porque o espírito da modernidade é carente de uma nova ars magna. E o Eliphas Levi está dizendo que a nova ars magna para o nosso tempo, para a modernidade, para a mente moderna é o tarô. Né? Ou seja, o tarô ele faz a ponte entre a modernidade e o passado, entre a nossa modernidade desencantada e os mistérios antigos. E aí eu comento assim, ó. A obra Dogma e Ritual é, sem dúvida, comentário meu, tá? A base mais fundamental do tarô ocultista. Ou melhor, da tese de que o tarô é um eco da ars magna, que sobreviveu até nós. Começou como intuição em Cour de Gebelin, pastor protestante. Nunca se esqueça que o tarô ocultista começa com o pastor protestante, tá? Alcançou uma certa expressão mais detalhada em Eteila,
mas encontra a chave cabalística hermética em Eliphas Levi. Daí, ela continua como escola francesa em Pappus, Wirth, Mebis e Valentin Tomberg, e a escola inglesa com a Golden Dawn, White e Crowley. E aí nós temos a clássica divisão de escola francesa e escola inglesa. Parafraseando Eliphas Levi. Os verdadeiros iniciados contemporâneos de Etela, os Rosa Cruzes, por exemplo, e os martinistas, estavam de posse do verdadeiro tarô, como o prova o livro de Saint-Martin, cujas divisões são as do tarô, e esta passagem de um inimigo dos Rosa Cruzes. Bom, e aqui existe uma controvérsia, né? uma coisa muito própria do mundo ocultista, do mundo esotérico, e também muito interessante, eu acho, que é essa revelação, né, de que os seguidores de Louis Claude Saint-Martin e o próprio Saint-Martin conhecia essa chave esotérica do tarô. Né? Isso é muito intrigante, porque os martinistas mesmo lá, mais Louis Claude Saint-Martin, negam isso, né? A historiografia também tende a não, historiografia acadêmica tende a não endossar essa perspectiva, mas eu pesquisei se havia algum livro do Louis Claude Saint-Martin que tivesse 22 capítulos, não tem, mas tem duas obras que a arquitetônica da obra é a arquitetônica semelhante à perspectiva esotérica do tarô, né? Então, você pode dizer que os martinistas conheciam que o segredo máximo do martinismo e do rosacrucianismo, tá? Ou seja, quando os Rosacruzes dizem nos manifestos Rosacruzes que eles estavam em posse de um alfabeto, em que esse alfabeto eles conseguiriam ler qualquer livro que tivesse no mundo, o Eliphas Levi vai dizer que isso já era o conhecimento do tarô. Então, olha a controvérsia, né? O que está querendo dizer aqui? Em termos de mistério, se você for numa espécie de misteriologia, o que o Eliphas Levi está dizendo? O Eliphas Levi está dizendo? Ele está dizendo que o grande segredo do ocultismo, do martinismo e do rosacrucianismo é que o tarô é a chave de Deus, homem da natureza. Acabou. Esse é o grande segredo dos Illuminati, da maçonaria. Acabou. Está dito aqui nessa live, né? Você pode ir para casa dormir. O grande segredo de todos do ocultismo é que o tarô, ele é o livro do Apocalipse, ele é o livro que você pode ler Deus, o homem e a natureza. Só que o que acontece? Embora do ponto de vista estritamente acadêmico e histórico você não possa sustentar que, por exemplo, os egípcios conheciam o tarô, de que Louis Claude Saint-Martin escreve algumas de suas obras inspiradas no tarô, de que os 22 capítulos do Apocalipse é porque João, da ilha de Patmos, já tinha conhecimento dos 22 arcanos do tarô. Embora você não possa afirmar isso do ponto de vista histórico, né, acadêmico, porque obviamente o tarô ele surge ali no final da Idade Média, né? Ele surge na Europa do final da Idade Média, e lembrando que surgir é diferente de saber onde é a sua origem, tá? Nunca se esqueçam disso. Ninguém sabe a origem do tarô. Ninguém sabe a origem do tarô. Sabe onde ele surgiu. Saber onde ele surgiu é diferente de saber a sua origem. Vocês vão de concordar comigo, né? Então ninguém sabe a origem do tarô, mas se sabe onde ele surgiu. Então essa tese de que o próprio João da ilha de Patmos tinha acesso ao tarô, ela fica no campo do mistério, né? Mas, de qualquer forma, existe uma perspectiva que eu acho que é a síntese. Que é possível fazer essa síntese entre a história acadêmica e a história esotérica. Em que sentido? No sentido talvez fenomenológico, hermenêutico, em você dizer o seguinte, olha, embora eu não possa afirmar com certeza que Louis Claude Saint-Martin escreveu algumas de suas obras inspiradas no tarô, eu posso dizer que quando se trabalha com números, né, e símbolos e percebe-se intuições arquetípicas a partir de números, símbolos e letras, você está de algum modo tocando na semente, tocando na essência disso que o tarô representa. Então, de alguma forma, ele conhecia o tarô não enquanto tarô, mas enquanto as magna. Vocês conseguem entender? Essa é a tese que hoje eu defendo, né? Eu defendo uma tese que é síntese, que você não precisa negar o mistério, mas que você também não precisa negar a historiografia contemporânea acadêmica. Você só precisa admitir que é o seguinte, que de um ponto de vista hermenêutico fenomenológico,
Toda pessoa que olha para números, letras, cores, símbolos e tem uma intuição arquetípica, ou seja, percebe padrões arquetípicos vinculados a esses números, letras, seja a gematria, seja o notaricon, seja o tarô, seja o Urim Tumim dos hebreus, seja o que for. Toda vez que você vê símbolos, letras, números, caracteres e extrair dali uma intuição arquetípica, ou seja, de que há um sistema Deus, homem, natureza e sobre a própria existência que fala através desses números, símbolos e letras, você está tocando nisso da qual o tarô é uma expressão. Então, de alguma forma, sim, os egípcios conheceram o tarô, sim, Luiz Cláudio de Saint-Martin conheceu o tarô, sim, João da Ilha de Patmos conheceu o tarô, mas não o tarô enquanto tarô, mas o tarô enquanto essa ars magna. Vocês conseguem entender? Então, nessa perspectiva hermenêutico-simbólica, a gente pode dizer isso, né? E aí, a tese do Eliphas Levi é que a obra do Saint-Martin, que expressa o tarô e que prova que ele saberia do tarô e que ele não podia falar porque isso era o segredo dos Rosa Cruzes, é a obra, o quadro natural das relações entre Deus, o homem e a natureza, né? Então ali ele vai dizer que ali está a chave do tarô que o Saint-Martin não podia dizer por conta que esse era o segredo iniciático, né? Bom, essa tese também é defendida pelo Papos, né? Que o Saint-Martin fazia uma alusão ao tarô. Algumas pessoas dizem que, na verdade, a obra do Luiz Cláudio de Saint-Martin, que estaria mais claramente relacionada ao tarô, seria uma obra que fala sobre os nomes, sobre os números, né? E não essa aqui, especificamente. Mas, enfim. E aí o Eliphas Levi diz: sem o tarô, a magia dos antigos é um livro fechado para nós, sendo impossível penetrar em qualquer dos grandes mistérios da Cabala. Então, o tarô, ele não é só a chave hermenêutica de Deus, do homem e da natureza. O tarô é a chave hermenêutica dos grandes mistérios da antiguidade e da Cabala, que permaneceriam fechados para a mente moderna, né? Engraçado isso, né? Ou seja, o símbolo, ou seja, a epifania do simbólico, em termos filosóficos, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a epifania do simbólico, ou eu diria até a teofania do simbólico, a hierofania do simbólico, é o lugar onde a mente moderna pode tocar a mente arcaica, a mente dos antigos. Entende? É onde a mente moderna pode ter um vislumbre da misteriologia dessa mente pré-moderna, vamos dizer assim. Isso é muito interessante, né? Porque prova de que, de algum modo, o simbólico é mediador, né? Entre o visível e o invisível, entre o que está aqui e o que está lá, né? Entre o conhecido e o misterioso. Então, o símbolo tem uma função eminentemente mercurial, né? Você consegue entender? Por isso que é hermético, Hermes, Mercúrio, né? Bom, e eu comento. O tarô é o alfabeto que os Rosa Cruzes afirmavam poder ler todos os livros. E é também a chave dos quadrados mágicos de Agripa. E, por último, a chave que abre os mistérios antigos, que eram inacessíveis à mente moderna, acostumada a operar na linguagem literal e não simbólica. Então a gente perdeu esse trato com o símbolo, né? E aí, Eliphas Levi termina o capítulo dizendo, né? Dispostos assim, Eliphas Levi, o tarô é um verdadeiro oráculo e resposta a todas as questões possíveis com mais clareza e infalibilidade do que o androide de Alberto, o Grande. De modo que um prisioneiro sem livros poderia, em alguns anos, se tivesse somente um tarô, do qual soubesse servir-se, teria adquirido uma ciência universal e falaria de tudo com uma doutrina sem igual e uma eloquência inesgotável. E ele termina citando Eliphas Levi, né? O Raimundo Lúlio, Eliphas Levi. Com efeito, e essa é a grande pancada do livro, ao meu ver, né? Que corrobora a tese que eu venho desenvolvendo, de que a base da alta magia cristã, aliás, alta magia cristã é um pleonasmo, né? Da teologia cristã chamada alta magia, está na as combinatória, né? Na as magna de Raimundo Lúlio. E Eliphas Levi corrobora isso dizendo, ó, e que o tarô é a expressão dessa as magna. Eliphas Levi diz, finalizando o capítulo: com efeito, esta rota, né, esse tarô, é a verdadeira chave da arte oratória e da grande arte de Raimundo Lúlio. É o verdadeiro segredo da transmutação das trevas em luz
é o primeiro e o mais importante de todos os arcanos da grande obra. Comentário. Finalmente, Césio, boa tarde. Tiago, boa tarde. Oraqui, boa tarde. Então, estamos lendo o capítulo 22, finalizando o capítulo 22 do Dogma Ritual de Alta Magia. E aí o comentário. Finalmente, eu comentando, né? Finalmente, Eliphas Levi associa o tarô à Ars Magna de Raimundo Lúlio. Este é o ensinamento final da obra e do Arcano 22. E aí Eliphas Levi termina trazendo não só a grande chave de que o tarô é a Ars Magna de Raimundo Lúlio, é uma expressão da Ars Magna, né, da arte maior, mas também está simbolizado e interconectado com os 22 capítulos do Apocalipse. Ele diz, Eliphas Levi, parafraseando Eliphas Levi, o Apocalipse de São João é um livro cabalístico, cujo sentido é rigorosamente indicado pelas figuras e pelos números do Urim, do Tumim, do Terafim e do Efod, resumidos e completados pelo tarô. Comentário final. Finalmente, ele deixa a pista esotérica da relação do tarô com o Apocalipse, né? Que a gente viu lá no Arcano 20, o Arcano da Revelação. Né? O Arcano da Revelação, o Arcano 20, revela que o tarô é uma expressão do Apocalipse. Né? O Arcano da Revelação revela a relação entre o tarô e a revelação. Fica meio poético, né? Assim. Então, vamos para o capítulo agora, estamos na parte final. Estamos terminando a nossa live e vamos agora pensar aqui o capítulo 22 do Apocalipse, né? Algumas passagens que expressam essa verdade do 22. E diz assim, Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava quem? A árvore da vida. Olha aí, o Arcano do Mundo, os 4 animais do Apocalipse, os 4 animais da roda de Ezequiel, o quaternário da filosofia hermética, as 4 fases da lua, as 4 fases da respiração, os 4 evangelhos, as 4 nove verdades, né? Todo aquele simbolismo do quaternário e o Arcano do Mundo como sendo, vamos dizer assim, esse diagrama fundamental da existência e a árvore da vida, que representa justamente esse diagrama da relação entre Deus e o homem e a natureza. E ele diz aqui no Apocalipse, capítulo 22. No meio da sua praça, e de um lado e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Olha a alusão à gradação da força solar através dos signos, né? Porque os signos nada mais são do que gradações qualitativas da potência solar. Então essa árvore, ela dá 12 frutos, né? E esses 12 frutos, eles florescem todo mês. A gente sabe que os signos, né? O movimento do Sol pelos signos é mensal. Tem essa periodicidade do mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha como é interessante. Esses arquétipos divinos, essa linguagem, essa gramática divina é o que vai purificar as nações dos conflitos religiosos, né, dos conflitos morais, etc. É como se fosse a bússola que reorienta a humanidade, né? O céu, as 12 estrelas, né? As 12 estrelas que estão ali na rainha do céu, no capítulo 12 do Apocalipse. E aí termina dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E se isso para você não lembra, o Arcano 22, o Arcano do Mundo, é muito interessante, porque o Arcano do Mundo é o alfa, porque o 22 está ligado ao 4, está ligado a Malkuth, está ligado ao caminho que vai da Séfira da Lua e Êxodo para Malkuth. Então ele é o quê? Ele é o alfa, porque no sentido que é aqui o mundo terreno, e é o ômega porque o mundo terreno também é o fim da existência, no sentido de que aqui é o começo e o fim de tudo, né? Então o Arcano do Mundo é o início da jornada e o diagrama total da jornada, a totalidade, né? O Arcano do Mundo representa a ideia da totalidade. E o comentário: a alusão à árvore da vida, que é um emblema síntese da cabala cristã, enquanto emblema síntese do grande arcano relaciona-se com o Arcano do Mundo. A gente sabe muito bem
que os judeus, a Cabalá judaica, não está muito preocupada com a árvore da vida enquanto diagrama, né? Isso é coisa de europeu, de cabala cristã, de cabala hermética, toda aquela necessidade do renascimento de uma ars magna, de uma gramática universal que pudesse orientar e transcender os conflitos religiosos da época, né? E aí, para finalizar, a gente vai falar agora do 32º caminho da árvore da vida, que é o caminho que vai da Séfira da Lua, Yesod, para a última Séfira, que é Malkuth. Esse caminho é o 32º caminho, que representa o arcano 22, o arcano do mundo, e cuja letra em hebraico é a letra Tav, cujo valor é 400. Olha aí, ó. 2 mais 2 igual a 4, não, 22. 2 mais 2 igual a 4 e a letra tem como valor 400. E o Tav, ou Tal, ele é a cruz. Novamente a ideia de quaternário, de 4 lados, né? Então, corresponde ao arcano do mundo, a coroa mágica, a adaptação da obra máquina e a onipotência natural. E lá no Sefer Yetzirah, o 32º caminho é lido assim, ó. O 32º é a inteligência organizadora. Prestem bem atenção. Não é um daimon, é uma intelequia, é uma inteligência que organiza. Olha como esses caminhos são angélicos, né? Então, é assim denominado porque governa e associa os movimentos dos 7 planetas, guiando-os em sua trajetória própria. E aí vem um comentário meu. O texto iezirático já demonstra clara analogia com a ideia do arcano do mundo. Claro, né? A inteligência que organiza, isto é, que exprime a ideia de organicidade, isto é, o mundo em mim e eu no mundo, isso é que é orgânico, né? O orgânico é quando eu compreendo o mundo em mim e eu no mundo, essa relação dialética e orgânica. O plano da criação, o Liber Mundis. Ainda mais quando se faz também alusão aos 7 planetas, que serão as 7 sefirotes que estarão logo acima de Malkuth, né? Então, acima de Malkuth temos os 7 planetas e depois as 3 séfiras que é a Trindade Suprema, né? 3, 7, né? E 1, né? Que é o Malkuth. Então, 3, 7 já dá 10. O número 400 remete ao 4, síntese numerosófica entre 22, que é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. A cruz tem 4 lados. A letra Tal representa uma cruz. Reflexão final, para encerrar a live de hoje. Sobre o Tal, né? Se o Tal é a 22ª letra, e nela está a grande chave do arcano do mundo, do Apocalipse, né? Do capítulo 22 do Apocalipse, e dessa Ars Magna, olha, eu peguei isso aqui de um site judeu, tá? Eu peguei isso aqui de um site judaico, de Cabalá judaica. Aliás, não é de Cabala não, era só de significado das palavras em hebraico. Olha o que ele diz, ó. É judeu, tá? Não tem a ver com hermetismo, não tem a ver com esoterismo. Mas tudo que a gente já falou aqui até agora, vocês vão se surpreender com a visão somente judaica. O que ele diz? Diz assim, ó. O recado do Tal é a 22ª letra do alfabeto hebraico, tá? Para quem está chegando agora. O recado do Tal para quem vive com pressa. Se o Tal pudesse falar, ele diria: vá com calma. Tudo tem seu tempo de florescer e de se encerrar. O fim não é castigo, é colheita. Ele ensina a respeitar o tempo das coisas, que a vida não é uma corrida, mas uma travessia, que até o silêncio tem valor e que encerrar uma etapa com sabedoria é tão importante quanto começar outra com entusiasmo. O Tal é um lembrete que fechar ciclos não é perder, é amadurecer. Ele é o inverno das letras, o tempo de se recolher, de guardar a energia, de preparar o terreno para a próxima primavera. O ponto final que tem gosto de recomeço. O Tal é aquela letra que chega ao fim da história, mas não para encerrar, e sim para selar. É o amém depois da oração. O assim seja que fecha uma promessa. É o ponto final que sorri, porque sabe que o texto continua em outro capítulo. Olha aí, ó. Por isso, mais do que uma letra, o Tal é uma filosofia de vida. Ele lembra que cada fim traz dentro de si o começo de outra coisa. Que a gente nunca perde quando cumpre um ciclo. A gente cresce.
E talvez seja esse o segredo do tal. Entender que o verdadeiro fim é o que nos empurra de volta para a vida. Dei glória intacta. Eita que tem gente na live, meu Deus do céu. Eita que tem gente. Boa tarde, César, mais uma vez. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Bafomé. Bárbara, como sempre aí. Assinando pra galera aqui. Deixa eu assinar aqui pra galera. Gente, é isso, né? Não vai ficar salvo aí no Instagram. Eu vou colocar no YouTube. E agora a gente encerra os 22 capítulos do Apocalipse, que tá tudo no meu canal do YouTube, né? O Kairos. Os 22 arcanos do tarô e os 22 capítulos do Apocalipse, né? E do dogma ritual de alta magia. Então a gente encerra essa jornada que teve seus momentos de pausa, né? E aceleramento. E a partir de agora, nosso grupo de estudos em filosofia da magia vai tratar os seminários sobre a minha obra que estou escrevendo, que é o 10 lições filosóficas sobre a magia. Que a gente vai trabalhar desde o Antigo Egito, passando pela Idade Média, modernidade, chegando ali, né, na proposta do Novalis, né? Então a gente vai trabalhar 10 lições filosóficas que a magia nos ensina, que a magia nos convoca a pensar, né? Então é isso. Obrigado a atenção de todos vocês. Boa tarde a todos. Valeu, Serfim. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.